Podem sentar, fique à vontade. Os ministros de louvor também podem se assentar, pegar a Bíblia. Amém? Hoje é um dia muito especial. Hoje nós finalizamos a campanha As Grandezas de Deus. Hoje é o último dia de novembro. Estamos às portas do último mês do ano. Amém? Quando essa campanha começou, As Grandezas de Deus, eu fui orar. Eu sabia que eu iria pregar. E pedi para Deus falar comigo sobre isso, porque é uma campanha que chama a atenção, né? Ela mexe no nosso coração. As grandezas de Deus. É lógico que eu vou participar dessa campanha. Quem não quer as grandezas de Deus? Mas já há alguns dias Deus trouxe uma palavra ao meu coração. E eu orei sobre isso, escrevi e questionei. E Deus me deu uma palavra. E eu sei que é uma palavra de entendimento, de posicionamento. Talvez a gente já tenha esquecido, mas você sabia que esse é o ano do posicionamento? Já estamos pensando no ano que vem, mês de dezembro, mês de prepararmos os nossos projetos de vida, né, os projetos grandiosos para 2024, mas temos que pensar ainda no hoje. E Deus me trouxe à mente Davi. Se a gente parar para pensar, uma figura do Velho Testamento, quem foi um grande diante de Deus? Quem foi alguém que recebeu as grandezas de Deus? Davi. O título de Davi já era diferenciado dos demais. O homem segundo o coração de Deus. Olha a imensidão dessa qualidade. Não tem tamanho. Qual o tamanho do coração de Deus? Davi era esse homem. E Davi foi o homem que recebeu as grandezas do Senhor. Menorzinho da casa, filho de uma família qualquer, de pastores, de camponeses, muitos irmãos. Deus foi lá no campo e encontrou Davi. Disse: Davi, você é o menorzinho, o mais insignificante, vou derramar sobre você as minhas grandezas. Quem gostaria de uma visitação dessa da parte do Senhor? O profeta ir lá no teu trabalho, aquele dia de canseira, o ar não funcionou e a loja está cheia, o trabalho está pegando e... Poxa, né? Tanta coisa podia melhorar. E o profeta vai lá e diz: olha, vim aqui em nome do Senhor. Fique atento para isso. Vim aqui em nome do Senhor derramar sobre você as minhas grandezas. E Deus unge aquele pequenino como rei. Davi, eu vou botar sobre você o meu espírito. Será um espírito excelente e você vai ter sabedoria, destreza, agilidade, força para conduzir uma outra grandeza que eu vou entregar nas tuas mãos. O reino de Israel sobre a terra. O meu reino sobre a terra. Davi pode não ter entendido muita coisa ali, mas ali naquele momento, Deus derramou as duas coisas mais importantes que ele tinha naquele momento. O espírito dele e o reino dele sobre Davi. E Davi saiu e venceu. Venceu o urso, venceu o leão, venceu a timidez, venceu a família, venceu a Saul. E um dia Davi, desfrutando das grandezas de Deus, que talvez muitos de nós já temos desfrutado na nossa caminhada, ou num momento de conversão, onde Deus vem com aquele mimo especial e se mostra de uma forma mais intensa nos dons, nos milagres. Mas um dia Davi, repleto dessas grandezas, ele cometeu alguns erros na caminhada. E eu sei que é isso que Deus vai falar no nosso meio hoje, vai trazer transformação para que os erros de Davi sejam nossos conselheiros para os nossos acertos a partir do dia de hoje. Amém?
Põe na tela aí, 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. No começo do ano, depois de ter feito o projeto de vida, num tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Olha só que palavra enigmática. No começo do ano, no tempo de um propósito específico, num tempo de sair para conquistar. Todo rei, no começo do ano, tem que sair para conquistar. Aqui, no caso, era primavera, porque lá eles comemoram um ano diferente. Projetamos, analisamos, traçamos estratégias, fizemos conta, passamos a régua, fechou, deu tudo certo. No começo do ano, vamos sair para vencer. No começo do ano, vamos sair para conquistar, derrotar os nossos inimigos, fazer grandioso o nome da nossa nação, o nome do nosso Senhor, tirar as dificuldades do nosso meio, vamos. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. No começo do ano, que é o tempo de avançar, de sair à guerra e vencer, em que os reis saem, quem deveria ter saído à guerra? Se é tempo de reis sair à guerra, quem era o primeiro que deveria ter saído à guerra? Davi. E por que ele não saiu? Porque ele estava acomodado. Porque ele já tinha recebido muita grandeza. Ele já tinha recebido a visitação do Senhor, o Espírito do Senhor, uma esposa, riquezas, dons, ministérios, um propósito, um reinado, uma nação. E nesse dia ele disse, eu não vou. Não vou. Vai vocês. A história ela é muito famosa. O povo vai, o exército vai, e Davi fica no palácio. E aí ele vai, sobe no terraço, vê uma mulher bonita tomando banho, deseja aquela mulher, deita-se com ela. Em pouco tempo ele fica sabendo que aquela mulher engravida, e ele diz, fiz besteira, fiz bobagem, errei, vou dar um jeito de consertar. E aí ele dá um jeitinho dele. 2 Samuel, capítulo 11, verso 11. Vou chamar o marido dessa mulher. Já errei, vou tentar consertar, vou dar um jeitinho aqui. Chama Urias, marido da Batseba. Olha, meu filho, a guerra lá está pegando, né? Eu não pude ir, tive uns problemas para resolver aqui, mas está tudo certo, nós vamos vencer. Pensei muito em você, fica aqui, descansa comigo, come um negocinho no palácio, né? Vem ficar no conforto comigo, você não precisa mais ir para a guerra, não. E Urias disse, não. Disse Urias a Davi, a arca da aliança e os exércitos de Israel e de Judá ficaram acampados na guerra. Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu, um mero soldado, posso ir para casa, comer e beber e deitar com a minha mulher? Juro que jamais faria isso. E, plef, um tapa espiritual assim, dá na cara de Davi. Pá! Não. É tempo de ir para a guerra, de vencer e de conquistar. Não vou fazer isso. Não vou ficar no conforto. Mas aqui tem uma outra questão. Era tempo de rei ir para a guerra conquistar. Era o tempo de Davi defender e ampliar o reino de Deus sobre a terra. Ele tinha unção para isso. Ele foi ungido por Deus para ser guerreiro. Havia até música que cantavam sobre ele. Saul vence os milhares, Davi os 10 milhares. Não tinha guerreiro melhor em Israel do que Davi. Ele era ungido para isso. Mas ele foi negligente. Já está bom, tenho uma unção, tenho conforto, tenho tudo que eu preciso. Mas esse verso 11, não só a resposta do homem
que ele traiu, que ele amaldiçoou, que tomou a mulher dele, não só uma resposta certeira, como um punhal no coração, mas aqui a primeira frase diz: a arca da aliança está na guerra. Quem estava na guerra? Deus estava na guerra. Deus estava na guerra, a presença de Deus estava na guerra. Os exércitos estavam na guerra, os comandantes estavam na guerra. Só Davi ficou em casa. Gente, se Deus foi para a guerra, eu vou para a guerra. Se Deus foi para o parque, eu vou para o parque. Aonde Deus for, nós temos que ir. E esse foi o grande erro de Davi. Não cumpriu o propósito de Deus. Te dei o meu espírito, Davi, e te dei um propósito de cuidar do meu reino, e você foi negligente. Foi todo mundo para a guerra, foi todo mundo no começo do ano conquistar os seus projetos pessoais. E eu fui o primeiro, eu, Senhor, fui o primeiro a ir. Com os meus anjos, eu fui na frente, fui abrindo o caminho, fui destruindo inimigos, e você, acomodado, ficou em casa e fez bobagem. E matou a Urias com os teus planos. Depois você lê o capítulo 12, você vê a ruína que Davi entrou. Não quero entrar nisso. Mas essa é uma palavra que fala sobre nós, a igreja, hoje também. Nós também já recebemos as grandezas do Senhor. É ou não é verdade? Quem aqui já foi habitado, preenchido pelo Espírito Santo de Deus? Levanta a mão. Amém. Olha só que coisa maravilhosa isso. O mesmo Espírito que edificou a Davi, que ungiu, que colocou numa qualidade de homem segundo o coração de Deus, que deu força, inteligência extraordinária a ele, riqueza e abundância e um reino para cuidar, é o mesmo Espírito que nós recebemos. 2 Samuel, verso 11, verso 27. Mas Davi, sendo negligente com o Espírito, Davi, sendo negligente com o chamado, com o reino, Davi, sendo negligente com a grandeza que já havia recebido de Deus, veio sobre ele uma sentença. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Tinha de tudo, do bom e do melhor. Tinha certeza de que as guerras seriam vencidas. Davi tinha promessa de que tudo daria certo, porque ele era ungido, porque o Espírito habitava nele, porque havia um propósito invencível sobre ele. Mas uma negligência, um conforto, uma preguiça, uma tristeza, uma depressão, um depois eu vou, agora não, tá bom assim, fez com que essa sentença viesse sobre ele. Davi desagradou ao Senhor. Com tanta gente na terra, pior pessoa para se desagradar, quem é? O Senhor. Mateus capítulo 16, verso 18. Põe na tela. Fazendo um paralelo com a vida de Davi. Nós somos ungidos. Nós somos os escolhidos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Muito mais do que Davi, foi a grandeza que nós recebemos. Muito maior. Davi recebeu uma unção de óleo. E o Espírito Santo agia, ia embora, agia, dava sabedoria, ia embora. Ah, vai fazer besteira, Davi? Então eu vou embora. Mas nós não. O Senhor entregou o que havia de maior nos céus e na terra, o Filho dele entregou para nós. E nós tomamos uma decisão. Se não tomou, você vai tomar hoje. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Isso fez, e isso faz com que o Espírito Santo diga:
não só de passagem, como eu estava com Davi, como eu estava nos profetas do Velho Testamento, mas eu vou fazer morada em cada membro da Igreja Embaixada que aqui está nessa noite. Em cada um eu vou morar. A grandeza de Deus é muito maior conosco, muito maior, a ponto de essa profecia ser viva na nossa vida hoje. Pois eu também te digo, ó Igreja Embaixada, João, Ana, Flávia, que chegou ontem, que está aqui há 20 anos, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu ponho o meu espírito, o que há de mais valor, porque foi comprado com o meu filho. O ser mais precioso desse universo eu entreguei a ti. E o Espírito habitou em você. E isso faz com que o maior inimigo que exista em toda a existência, o maior inimigo que exista, já foi vencido, que é a morte. Você, igreja, pode atravessar qualquer porta. Você pode avançar por onde você quiser. Você pode ir atrás de toda conquista, porque a mais difícil já foi vencida. A morte já foi vencida. O teu passaporte para a eternidade é garantido. Ele é um direito, isso te foi dado de graça. E essa é uma grandeza que não existe maior nessa existência. Você passou da morte para a vida. Eu gosto dessa mensagem porque ela traz uma revelação tremenda. O que é a porta do inferno? É uma porta que eu fui comprar lá para minha casa e ela está toda empenada. E que inferno de porta é essa? Não, não é essa porta, né? Pastor Márcio Moreira riu ali porque ele construiu e botou umas portas na casa dele. Não é esse tipo de porta. Eu estou andando na rua e veio um desinfeliz e me distratou e me passou um cheque sem fundo na minha empresa. Não é a porta do inferno. A porta do inferno é que a graça de Deus foi tão grande sobre a sua vida que Ele já te fez vencer a morte. Porque o dia que você encontrar a morte, você vai dar de passagem por ela, vai dar um tchauzinho para quem estiver, e você tem uma chave que abre aquela porta que antes era intransponível. A morte era uma cadeia, mas Deus te dá a chave. E essa chave vence a porta do inferno e você atravessa, a ponto de Jesus dizer para todo mundo hoje: estarão comigo no paraíso. É um acesso. É só dar uma passada assim, você entra no parque de diversão, você vai naquele túnel do terror lá, você dá aquele susto assim e já sai aliviado e sai na praça de alimentação. É mais ou menos assim que vai acontecer. A porta do inferno, ela foi vencida, a morte foi vencida, de graça. Por quê? Porque tem algo que brilha em nós. Vocês estão rindo, mas é sério. Eu estou falando que de inferno o povo está rindo. Eu vou começar de novo. Uma grandeza que só quem tem Cristo tem. E quem não tem essa grandeza? Fica lá, retido na prisão intransponível. Mas quem tem Cristo atravessa e vence a porta do inferno. E isso nós temos. Esse é um direito, essa é uma grandeza que Cristo nos deu através do Espírito Santo. E outra também, a semelhança que Ele deu a Davi. Outra grandeza que nós já temos, Mateus 16, verso 19. Vou te dar outra chave. Não a que atravessa a porta do inferno, mas eu te darei as chaves do reino dos céus. Não vou te dar a chave do reino de Israel, vou dar algo maior. Igreja Embaixada, para cada um eu vou dar a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Quer grandeza maior do que essa, que é um direito de dizer: chova e chove, pobreza, saia da minha vida e saia, doença, vá embora.
Eu te desligo na terra, doença. Dificuldade, saia da minha vida, eu desligo nos céus e ela sai da tua vida. É uma grandeza que nós temos. É uma propriedade só nossa, da igreja do Senhor Jesus. Então, sim, nós temos que buscar as grandezas de Deus e elas serão uma consequência na nossa vida, mas as maiores já nos foram entregues. A diferença é o que nós fazemos com ela. Davi era grande. Davi possuía essas grandezas e foi negligente. Nós temos essas grandezas. O reino de Davi era um reino terreno. O espírito em Davi era temporário, o nosso é permanente. E o nosso reino, ele não é só na terra, mas é no céu. Ide, edifique o reino. Busque o reino em primeiro lugar e todas as coisas te serão acrescentadas, as tuas necessidades serão supridas. Esse é um favor nosso. Esse é um favor que Deus nos deu. Romanos 14, 17 e 18. Esse é o meu versículo preferido da Bíblia. O dia que eu fizer uma tatuagem, vai ser isso aqui. É sério. Isso que eu sou contra a tatuagem. Brincadeira. A senhora vai fazer comigo. E a pastora Zuleide? Pois, eu estou falando de reino de Deus, gente. Vocês estão rindo. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Levanta a sua mão aí. O reino de Deus é uma vida. Só quem deseja isso vai dizer amém. O reino de Deus é uma vida de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo de Deus. Se a sua vida é repleta de justiça, de paz e de alegria, isso quer dizer que não há dificuldades. E se tem, sob a justiça de Deus, elas serão resolvidas. Se há alguma infelicidade, uma tribulação que tira a paz, ela será resolvida a partir do reino dos céus. O reino que é invencível, a força que é invencível, o Espírito que é santo, sob a autoridade que liga e desliga nos céus e na terra. São temporais, são passageiras, porque isso aqui é uma promessa. E alegria. O que é uma vida de alegria? Uma vida de ausência de dor, de tristeza, de ansiedade. São termos subjetivos, mas que eles englobam tudo. Faça uma lista da tua vida. Se a justiça de Deus for aplicada nessa questão, está resolvido. Se a paz do Espírito Santo vier e agir com intensidade, resolve. Se isso acontecer, a alegria será plena. Isso é de um despejo para uma casa própria, é de um emprego de dificuldade para uma empresa, é de um filho doente para alguém forte no Senhor, é de uma solteirice para um casamento abençoado. Todas as áreas das nossas vidas estão englobadas nesses três atributos. Se o Senhor agir com intensidade de justiça, paz e alegria na nossa vida, do que precisaremos? Do que necessitaremos? Se não nos regozijarmos. Mas o verso próximo diz, põe na tela. Se servirem, aqui é a condição, se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação de pessoas. Se você, diferentemente de Davi, se levantar, entender quem é que está em você, qual é o teu propósito, vai. A presença de Deus está com você e edifica o meu reino. Edifica justiça, paz e alegria na vida dos outros. Como, pastor? Vou te dar um exemplo. Domingo agora, 91 pessoas se batizaram.
Essas pessoas não vieram por acaso. Não sonharam. O anjo não foi na casa delas. Alguém se levantou, cheio do Espírito Santo, sabendo o rei que serve, sabendo o reino que serve. Tenho vivido justiça. Preciso que Deus traga paz na minha vida. Mas eu vou ganhar uma vida para Cristo. Eu vou tirar pessoas da morte. Eu vou tirar pessoas da tristeza. 90 famílias, domingo passado, foram transformadas. Meu filho se batizou. Quer paz, quer alegria maior do que essa de que um filho se batizar na presença do Senhor? Mas isso é um aprendizado. Davi era bom? Demais. Demais da conta. Vou até bater um papo com ele na eternidade. Mas ele falhou. Falhou porque já tinha muito, porque estava acomodado. E eu quero trazer esse entendimento. Estamos à beira do mês de dezembro, que é aquele mês que a gente diz, não, eu vou fazer os meus projetos grandiosos e Deus vai fazer grandezas na minha vida, vai. Mas é tempo de ajuste. É tempo de parar e dizer, estou afastado de Deus. Não, eu tenho que consertar isso. Davi estava afastado de Deus? Estava. Porque a presença de Deus estava na guerra. Estava no tempo de conquistar. E era o propósito dele. A palavra diz, é tempo de rei ir para a guerra junto com o Senhor para edificar o reino. E ele ficou em casa. E esse é o entendimento que o Espírito Santo traz hoje. Será que você não está parado dentro de casa, prestes a fazer besteira, e está desagradando ao Senhor, como Davi desagradou? Queria que os ministros de louvor subissem, nós vamos adorar a Deus. Eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias, vai trazer transformação. Deus vai tirar Davi aqui do ostracismo. Vai dizer, Davi, corre, que ainda dá tempo de alcançar a presença de Deus.